2, 3. Começou. Isso aí, pessoal. Vocês que seguem a gente aí nas redes sociais, nós temos hoje a presença do Dr. Ciro Darlan, da diretora e professora Anita, diretora do Colégio Mário Quintana, e a assistente social Carolina, a Carol. E hoje a gente vai estar falando sobre bastante coisa dentro do sistema prisional, e inclusive estaremos também apresentando esse livro aqui maravilhoso, que foi lançado agora em 2023, não é isso, Carol? Foi lançado agora em 2023. É muito bacana, eu tive olhando alguns pensamentos, algumas frases, enfim, muito bacana. E eu espero que vocês gostem, tá? Eu acredito que vocês vão gostar muito do bate-papo que a gente vai ter aqui, ok? Nos acompanhe. Doutor Ciro Darlan, por favor. Olá a todos os ouvintes e telespectadores da TV Oeste RJ. Obrigado, Braga, por essa oportunidade. Eu queria só fazer uma pequena correção. Nós estamos lançando esse livro aqui, graças ao nosso diretor, Marcelo Moreno. Ele nos ofereceu esse espaço justamente para apresentar ao público da Zona Oeste esta obra-prima de literatura, de poesia, que veio de dentro do esgoto da sociedade brasileira. Assim é considerado, porque ali os homens e mulheres que são privadas de liberdade não são só privadas de liberdade, são privadas da dignidade da pessoa humana. Então, o que se pensa, o que a sociedade olha normalmente para essas pessoas que cometeram crimes, que cometeram ilicitudes, ou não, muitos são inocentes, e estão ali dentro para serem ressocializados, mas, na verdade, o nosso sistema é tão cruel que, além da privação da liberdade, trata os presos com sofrimento, com dor, numa tortura permanente. O nosso sistema penitenciário, que o próprio Supremo Tribunal Federal considera em estado de inconstitucionalidade, o que está contra a Constituição está contra todas as leis. Portanto, jamais nenhum juiz deveria colocar no sistema penitenciário nenhuma pessoa, porque esse sistema penitenciário é inconstitucional e é ilegal. Para você ter uma ideia, Braga, o Gulag soviético, onde teve preso durante anos o grande escritor Dostoiévski, lá ele pôde escrever um livro, Recordações da Casa dos Mortos. Aqui no nosso sistema penitenciário é impossível um preso escrever qualquer obra de literatura. Essa é uma exceção que todos devem ler para avaliar que dentro do sistema penitenciário existem pessoas humanas com dignidade que erraram, que devem ser punidos. Ninguém está aqui fazendo uma apologia da impunidade, mas que devem ser tratados da forma da lei. O que a lei diz é que eles devem ser privados da liberdade. E a realidade é que é testemunhada no seu dia a dia pela nossa diretora, que nos presídios, alguns presídios, existe uma escola pública, e nesse presídio de onde nasceu essa obra de arte, essa literatura, essa obra literária e poética, a diretora é a professora Anita e a assistente social é a Ana Carolina. E foi através do estímulo à educação e pelas mãos dessas educadoras que nós conseguimos arrancar dos presos aquilo que eles têm de melhor. E é preciso que os que estão nos ouvindo, que estão nos assistindo, leiam esse livro, não só para conhecer a realidade que os presos passam pela mão do Estado brasileiro, ou seja, dor, sofrimento e tortura, o que a lei não permite. É preciso que vocês leiam e tomem conhecimento que ali há poetas, escritores, mestres em construção, mestres em carpintaria, mestres em muitas outras atividades. Há ali
pessoas que são cantores, que tocam instrumentos, e essas pessoas estão perdendo anos de sua vida sem poder mostrar à população aquilo que eles têm de bom. Então é uma alegria muito grande, Braga, poder falar dessas questões, né? Eu que agora também sou um presidiário, porque acabo de ser punido pelo CNJ com a pena de aposentadoria compulsória, justamente porque eu me coloco sempre e sempre me colocarei do lado dos pobres, dos oprimidos. Como cristão, tenho o maior orgulho de ser punido por esses fariseus. Os fariseus de hoje são os mesmos que condenaram Jesus inocente à cruz, aqueles que preferiram soltar Barrabás e prender e açoitar Jesus. Então, acho que eu estou em excelente companhia. Estou do lado de José Mujica, estou do lado de Luiz Inácio Lula da Silva, estou do lado de Nelson Mandela, estou do lado de Mahatma Gandhi. Portanto, estou orgulhoso da minha performance e gostaria que a professora Anita dissesse do seu trabalho maravilhoso com os poucos alunos que têm acesso ao processo de educação dentro do presídio. Então, a todos que nos ouvem, trabalho na Escola Estadual Mário Quintana, que fica no Presídio Lemos Brito. Estou diretora há 10 anos e tem sido uma luta constante em trazer a educação como direito e, no entanto, no sistema prisional ela é de meritocracia. Só vai para a escola quem se comporta, quem o agente policial permite. Mas hoje temos 386 alunos inscritos, matriculados, que, desde a alfabetização até o último ano do ensino médio, trabalhamos toda a educação básica. Mário Quintana, o Colégio Estadual Mário Quintana, ele é o mais antigo do presídio de escola prisional, né? E ele é de 1967. E desde então vem fazendo um trabalho para que essa dignidade seja restaurada. Não é fácil. Eu lamento profundamente da sociedade brasileira não ter conhecimento que existem colégios dentro de unidades prisionais que estão ali na luta para restaurarem, né, a dignidade humana, porque os nossos alunos eles são privados de liberdade, só isso, porque cometeram o que a justiça julgou e nós estamos ali não é para julgar, né? É para trazê-lo na sua dignidade mesmo. Quantos presos estão no presídio da que a senhora... Na Lemos Brito, hoje, no último efetivo, tínhamos 880. Veja só, 880 presos, apenas 300 têm acesso ao direito à educação. Eles não foram condenados por nenhum juiz a ficar privados do direito à educação. O direito à educação está na Constituição brasileira e é direito de todos os brasileiros e é dever do Estado. No entanto, o Estado está privando de acesso ao direito à educação pelo menos 500 presos só nesse presídio. Se você imaginar que nós temos 800 mil presos e esses 800 mil presos estão impedidos de ter acesso ao direito à educação, ao direito à dignidade, ao direito à boa alimentação, você tem uma imagem, né? Alguém vai falar, esse desembargador está defendendo o bandido. Não estou defendendo o bandido. Ser humano, não é? O bandido já foi julgado.
O bandido já foi condenado. Agora nós estamos tratando da dignidade da pessoa humana. Ninguém no mundo civilizado pode ser condenado aos crimes de tortura, de dor e de sofrimento que passam os presos brasileiros, 800 mil presos brasileiros. Então, nós estamos, segundo a própria Suprema Corte, em estado de coisa inconstitucional. E se nós somos uma sociedade civilizada, que temos princípios cristãos de respeito um ao outro, aliás, o mandamento maior é amar ao próximo como a si mesmo. Como nós podemos odiar aqueles que cometeram crimes? Aqueles que se dizem cristãos têm que examinar que o que está na doutrina cristã é que Jesus, na cruz, perdoou o ladrão ao seu lado e disse que ele iria para o paraíso naquela mesma noite. Que Jesus abraçou cobradores de impostos. Cobradores de impostos seria hoje equivalente aos políticos corruptos da nossa modernidade. Jesus almoçou com Zaqueu, Jesus chamou aqueles mais pobres, mais oprimidos para serem os seus apóstolos. Por que eu me digo cristão e, no entanto, odeio aquele que está na prisão? Aquele que está na prisão, ele tem que ser mais amado do que os nossos amigos. Essa é a doutrina de Cristo. É muito fácil você gostar do seu filho, você amar o seu amigo. O grande desafio é você amar o seu inimigo, é você perdoar aquele que cometeu um crime contra você. Então é importante. Isso é resgate, isso é dignidade, isso é cristianismo. É porque eu estou falando, incentivando, estimulando, porque há muita gente que bate no peito, eu sou cristão, como os fariseus faziam. E, no entanto, condenaram Jesus e condenam os seus irmãos à pena de sofrimento, de dor e de tortura. Basta que eles cumpram a pena de privação de liberdade, com dignidade. Isso aí. A gente agradece, viu, por essa iniciativa, né, que o senhor teve em trazer aqui o lançamento do livro Corpo Preso, Mente Livre. Então, muito obrigado, em nome do nosso diretor-presidente da TV Oeste RJ, Marcelo Moreno. A gente agradece imensamente por vocês estarem aqui lançando essa obra maravilhosa, essa literatura, que foi os versos, os verbos, todos eles foram elaborados pelos detentos, né, pelos alunos. Não é isso, Carol? Fala aí um pouco mais de você, Carol, por favor. Primeiramente, eu gostaria de agradecer o convite de estar aqui sentada nessa mesa. Estou lisonjeada. E também dizer que esse livro só se tornou livro mesmo por conta de Dr. Ciro Darlan, que abraçou a ideia. Eu lembro que no meu primeiro dia que eu fui na escola, né, tinha uma palestra dele com os alunos, e ele sempre incentivando esses alunos a dizerem sobre si e falarem sobre sua história, né? Então, foi o meu primeiro contato com ele, e a partir disso surgiram as oficinas de música, né? Que os alunos que escolheram que eles queriam ouvir música. Então, numa conversa bem informal que eu tive com eles, num dia que eu fui trabalhar, eu perguntei o que eles desejavam ter ali, além de tudo que já tinha, né? Porque a Anitta, sempre muito parceira, disponibilizava todo o espaço da escola para eles ocuparem, como a biblioteca, ler livros. Então, eles disseram para mim que eles queriam ouvir música. E a partir disso, eu comecei a levar as músicas para eles. Então, a primeira música que eles escolheram, e eles são grandes admiradores, né, do rap, então as referências deles é o Djonga, é o Dexter, Racionais. Então, eles pediram para ouvir uma música que chama Hoje Não, do Djonga, e uma outra do Dexter, que agora eu não vou me recordar o nome. E a partir disso, eu comecei a trazer outras músicas, então a gente refletiu por que eles tinham escolhido aquela música, né? Qual que era o efeito daquela música para eles.
E isso foi em maio, né, do ano passado. Então, de maio a agosto, a gente teve esse formato de oficina, sem muita produção, né, artística, literária e de música mesmo, porque muitos poemas são músicas, no formato de rap, como o Dr. Fê colocou, né, além deles escreverem alguns campos. Então, em agosto, a gente começou com um outro formato, a pedido deles mesmo, porque os nossos debates estavam alguma coisa neles e que eles traziam vários versos escritos pra gente. Então, a gente começou a sistematizar isso, digitar todas as músicas. Então, tinha um momento que era da oficina, para a gente cantar as músicas deles e discutir sobre um tema que eles escolhiam. Então, foi feito um sorteio, né, um encontro com eles. Então, quais temas? Eles colocaram num papelzinho todos os temas que eles queriam debater. E, a partir disso, cada encontro era debatido um tema. E aí, a gente começou a montar esse livro. Então, a princípio, eu nem sonhava que ia se tornar um livro, de fato, Ninguém sonhava. concreto. Acho que isso só foi possível mesmo, porque o Darlan abraçou nossa ideia. Mas que isso, tudo que está escrito aí, tirando as apresentações, né, de Dr. Ciro e do Carlos Nejar, tudo que está escrito foi escrito por eles. Assim, não tem uma palavra que eu tenha escrito mesmo. Porque eu acredito muito nisso, assim, de dar visibilidade para o que eles dizem, de fazer eles protagonistas, né, dessa história. Até das pequenas observações, né, que eles falavam, Sim. citavam para você, não é isso, Carol? Para vocês, no caso. Aí você fazia questão de grifar algumas frases, algumas... Sim, tinha vezes que eu falava, olha, eu não gostei muito dessa palavra aqui não, ela tá... Não colou bem. E eles falavam, não, mas eu quero assim, tem que ficar assim, porque Dessa maneira, assim em negrito, né? é com esse verbo que na hora que eu tô cantando, esse verbo faz sentido com aquele outro verbo. Então, o negrito, o itálico, tudo que tá no livro, assim, isso foi escolha deles. Em nada a gente mexeu. Às vezes eles acatavam as sugestões que eu dava, às vezes não, isso aqui não vai dar certo, eu não gostei disso, tá muito formal, né? Então, isso foi muito uma construção coletiva. Eu costumo dizer que esse livro é uma coxa de retalhos, né, Anitta? Porque foi por muitas mãos que ele foi construído. Assim, não é o meu livro, o livro da Anitta, o livro do Ciro. Eu acho que ele foi construído coletivamente. Assim. Eu acho que isso que é bonito dele, né? Ou seja, eles passavam para vocês, né? Você como assistente social, né? Você fazia toda aquela anamnese, né? Em relação ao que estava sendo feito, aquilo que ele queria passar, não é isso? Então, eles já me entregavam a letra. A gente fazia a oficina, né? Então, a gente discutia essas letras com um tema pré-definido. Então, uma semana antes, a gente sorteava esse tema. Você fazia a pré-definição do tema, no caso, a partir de vocês. Partia deles. Não, tudo eles mesmo? deles. Os temas foram escolhidos por eles. Tudo é eles. Por exemplo, eu quero falar sobre, como está aqui no sumário, né? Quero falar sobre família. Isso. Eles escolhiam. E aí eles colocaram num papelzinho, a gente guardou num potinho. Então, cada semana eu ia até esse potinho e tirava. Então, o tema do nosso próximo encontro, eu sempre fazia as oficinas nas quintas-feiras. Então, eles tinham uma semana para pensar sobre esse tema e escrever. E aí eles traziam já algo pronto para a gente discutir. Então, virava um debate, assim, né? Cada um lia o seu texto, a sua música, o seu poema. Aí você vai encontrar várias linguagens, né, artísticas. Então, cada um fazia de uma forma e, a partir disso, surgiu uma roda de conversa. Depois, eles me entregavam esses escritos manuais. E aí, mais ou menos foi no mês de novembro que a gente começou a digitar tudo. Então, novembro foi a sistematização, mas de agosto até dezembro, assim. E é muito bonito porque essa oficina ainda continua, né, Anitta? Continua. Desde meu tempo saído de lá, eu falei com eles, essa oficina não é a oficina da Carol, é a oficina de vocês. Então, eles sustentaram esse espaço, assim, que era um espaço de acolhimento, de falar da saudade, tem um tema aí que é da saudade, tem um tema que é da família, tem um tema que é do ódio. São vários sentimentos assim, que eles escolheram e que isso se sustentou mesmo com a minha saída da unidade. Então, o que eu acho extremamente importante no trabalho da Carol com esses alunos é exatamente isso, que eles se apropriassem. A escola não é minha, não é de ninguém, a escola é deles. E eles se apropriam do Mário Quintana
como parte deles. E aí eles fazem todas essas construções, vão para lá para fazer um artesanato, para ler, para estudar, coisa que na galeria não dá. Estudar, que eu digo, é que nossa metodologia é semipresencial. Então, ele tem 30% para ir para a escola, mas 70% eles deveriam ficar dentro da galeria. Só que lá eu permito que eles passem o dia lá dentro, sabe? Estudando, ocupando Estudando, a mente, né? lendo, pesquisando. E nisso eu adorei quando o nosso professor de história, Renato Vicentini, conversando com Carol, falou: pode deixar que eu vou ser o mediador enquanto você não voltar. Né? E porque a nossa equipe do Mário Quintana, ela tem um objetivo comum. Falar em hegemonia é meio complicado, mas a gente quase que alcança isso, né, não, Carol? Lá quase que a gente alcança isso. Faltou pouquinho, né? Faltou muito pouco. Todos nós somos em prol de uma educação de qualidade, acolhimento dos nossos alunos. Isso nós somos hoje, entre funcionário e professor, estamos com 22 pessoas que formam a equipe do Mário Quintana, que pensamos assim na mesma direção. É bom a gente dar alguns créditos, porque esse livro ele foi doado, a meu pedido, pela Padrão Color Gráfica Editorial. Então, eu quero agradecer aqui ao Alexandre, que é o dono, e ele tem a apresentação de nada mais, nada menos, do maior poeta brasileiro vivo, da Academia Brasileira de Letras, o professor e filósofo Carlos Nejar. Ele é o maior poeta brasileiro vivo e ele se dispôs a fazer a apresentação do livro, né? Corpo Preso, Mente Livre, nome escolhido pelos presos. Aliás, toda a ilustração do livro, tanto dentro quanto fora, foi feita pelos presos. Não apenas, quer dizer, é uma obra de arte completa, né? Assim como nós estamos vendo esse quadro lindo do Marcelo Moreno, os presos são capazes de fazer o que está aqui na capa, o que está na contracapa, o que está aqui dentro do livro, em cada capítulo. E é importante dar esse crédito. Por exemplo, o que diz aqui o maior poeta brasileiro vivo, professor Carlos Nejar: mais trágico do que o drama dos gregos é a dos que, ao terem esgotado a liberdade em alguma ação infausta, a perdem. E a sensibilidade expressa este movimento que é humano, de não ser feito para a escuridão e a cadeia, mas para ser de amor, impelido às estrelas. E cada um destes poetas, são 17 os poetas que escreveram esse livro, apenas mencionei alguns, merecem a admiração, o respeito e o mais fraterno apreço, que a poesia não é só piedade, ritual de ver, também é o começo inarredável da libertação. E é isso que nós falamos muito para os presos, estimulando-os à leitura, porque através da leitura eles saem, eles vão além das grades. Você pode ler um livro e, de repente, você está em Paris, você está em Lisboa, você está na Etiópia, né? O livro conduz você além do seu cubículo, da sua galeria. E por isso que eu, há muitos anos, visito os presídios, né? Há mais de 30 anos visito os presídios, distribuindo livros, né? Para a construção da biblioteca. E lá eu tenho a honra de ter o meu nome na biblioteca da Escola Mário Quintana, né? Porque são livros, a melhor coisa que você pode distribuir, o melhor bem é o conhecimento, é o saber. Porque o que os presos precisam é justamente dessa libertação através do conhecimento. A escravidão moderna, ela se dá através da ignorância.
Por isso, o nosso sistema educacional é frágil. Por isso, pagam mal aos professores, porque o sistema não interessa que os brasileiros sejam libertos. Interessa que os brasileiros continuem aprisionados à ignorância. Por isso que a evasão escolar é muito grande, porque a escola não é atrativa, a escola expele os alunos, expulsa os alunos, né? Porque a sociedade capitalista não interessa que os negros que estão nas favelas, na periferia, que os pobres que estão vivendo nos casebres, eles tenham acesso à educação. Perfeitamente. Por isso a educação ela é valorizada, a educação paga para os ricos, para os que podem pagar, mas para os pobres, a educação de qualidade, ela só tem qualidade na força e no vigor dos profissionais de educação. Esses fazem da educação, fazem um pouco de qualidade. Mas que adianta os alunos, por exemplo, irem para a escola, ficar 3 horas dentro da escola, ficar numa escola com calor de 40 graus, sem ar-condicionado, não ter um espaço para lazer, para jogos. Essas são as nossas escolas. E quando um político, Leonel Brizola, tentou popularizar, dinamizar, aumentar os espaços de educação através dos CIEPs, ele foi condenado por essa sociedade. Ele foi perseguido por essa sociedade até morrer de desgosto, né? Ele e Darcy Ribeiro, que está fazendo 100 anos, se tivesse vivo, né, são os grandes políticos educadores e os últimos que nós tivemos nesse país. Nenhum outro sucedeu para dar prioridade à educação. Porque se os chineses já dizem isso há mais de 3.000 anos, feche presídios e construa escolas. Então, se você construir escolas, você não terá uma população carcerária, que a do Brasil é a 3ª do planeta e que aumenta a cada dia, né? E que você vê, a lei diz que você tem que para o juiz prender em último caso. O juiz prende em primeiro caso. É a preferência do juiz. O sistema penal brasileiro tem 40% de presos provisórios. Presos provisórios são pessoas inocentes que não foram julgadas, estão aguardando, nem condenadas, estão aguardando. E dizem que 70% desses presos provisórios são absolvidos ou recebem pena para cumprir em liberdade. Então, que sistema é esse? Que sociedade é essa? Que governo é esse? E quando a gente contesta, sofre as consequências, né? Como nós todos aqui sofremos quando levantamos a bandeira de defesa da dignidade da pessoa humana. Agora, se ou seja, os que estão do muro para fora, né? A gente já vê essa dificuldade toda, né? Conforme o senhor falou, doutor Ciro, em relação à permanência, né? As atividades que não tem, as oficinas, né? Que faltam, o incentivo, né? Às vezes a criança, o adolescente não tem incentivo aqui do lado de fora, né? De continuar estudando, até por conta das dificuldades, né? Que vivem à margem da marginalidade, enfim. Agora, a senhora, professora, que está como diretora lá do colégio, agora, a gente pensando um pouco aqui, né, até tendo também a companhia da Carol lá dentro do sistema, imagine, então, a senhora com os seus alunos, né, alunos, entre aspas, detentos enquanto estão lá, não é isso? Não, nos eles corredores. são privados de liberdade. São privados. Nossos alunos são privados de liberdade. O que nós fazemos é, quando ele ultrapassa a porta da escola, ele se senta um aluno... Não um preso mais. Não, né? Ou um seja, preso. um né? ser Que ele humano, tenha... um brasileiro Exatamente. que Como tem ele... seus deveres e seus direitos. Como eles dizem aqui, versos aos verbos de um detento. De um detento. Ele é detento, mas quando ele entra na escola, a sua imaginação aflora. Sim. A sua construção educacional e literária aparece.
Então, o corpo está preso, mas a mente A ninguém mente- consegue prender. Não, a mente tá livre, né? Essa escolha do título deles Maravilhoso. é uma coisa que demonstra, mais uma vez, o quão inteligentes tem de pessoas ali dentro. Quantas pessoas inteligentes que a sociedade está desprezando para impingi-los dor e sofrimento. Não é só para privar de liberdade. Se nós fôssemos fazer uma análise justa dos 800 mil presos, não ficaria 200 mil presos. 600 mil presos poderiam estar cumprindo pena em favor da sociedade. Por exemplo, prestação de serviço à comunidade. O preso, em vez de ficar preso, dando prejuízo ao erário público, ele podia estar construindo estradas, ele podia estar construindo habitações para as pessoas pobres do Minha Casa Minha Vida. Ele podia estar plantando, né, e cumprindo, ao mesmo tempo, uma penalidade que não fosse essa de tortura ociosa e cara. Um preso custa, em média, R$ 3.500 para você, contribuinte. É você quem paga esse preço. R$ 3.500 para o camarada ficar lá dentro, sendo torturado, na ociosidade, para quando sair, voltar a atacar você, porque ele está sendo torturado, ele está sendo amargurado. Então, quando ele sai uma pessoa amargurada, querendo vingança. Então, você, contribuinte, precisa pensar com a sua cabeça e não com a cabeça dos políticos, que é mais importante você recuperar essa pessoa através do trabalho, através da educação, através do estudo, fazendo com que ele cumpra a pena em favor de você e não contra você. Porque quando ele está privado da liberdade, ele está te dando um prejuízo de R$ 3.500 por mês. R$ 3.500 por mês dá para sustentar pelo menos 10 crianças numa escola de qualidade. Veja só, é só um raciocínio matemático, econômico. Não estou falando nem do raciocínio social, estou falando sobre o ponto de vista do capital, que te interessa. O que te interessa é que você tenha lucro, e você vai ter lucro se você substituir a pena de privação de liberdade por uma pena de prestação de serviço à comunidade. Mesmo sendo monitorado, né, 24 horas por dia. Né? Sim, Faz o que você quiser, você põe tornozeleira, você põe em colônia agrícola, põe. Agora, um chip, exatamente, seja onde for, não é, cara? Olha, tecnologia tem, o que não tem é boa vontade. O que tem é ódio no coração. As pessoas tratam dos presos como um ambiente de vingança. E isso não constrói nada, porque a vingança só faz mal a quem quer vingança. Né? Exato. É o que, quando eles entram no nosso espaço escolar, eles se sentem pessoas de novo, né? E são gratíssimos por isso, muito gratos, carinhosos, porque o nosso tratamento humano, que não é nenhum favor, é um dever, eles nos retribuem com o melhor deles. A verdade é essa. Ou seja, vocês, como educadores, vocês conseguem Extrair o melhor. O lado O positivo que todos nós temos. que é o os que a dois sociedade... lados. Todos nós, né? Aí a sociedade já quer Já que é o que é o lado lado negativo. Exatamente. Porque esse nosso aluno, esse privado de liberdade, uma hora ele vai sair. É 30 anos, 20 anos, sei lá quantos anos, uma hora ele sai, ele vai retornar. O que fizeram com essa pessoa durante esse tempo? Isso que o doutor Ciro acabou de falar. Estigmatizaram, deprimiram, revoltaram. E o nosso papel... Torturado até a morte, muito. Torturado, exatamente. O número de mortes, pena de morte não tem no Brasil? Ora, tem. Dentro do sistema prisional. Dentro do sistema prisional, só de tuberculose, só de HIV. As pessoas têm morrido assim aos montões.
dentro do sistema penitenciário. Suicídio, não é, doutor Ciro? Suicídios Não é? também. Não, uma questão psiquiátrica, porque ali não é um lugar saudável, ali não é um lugar para a pessoa ter saúde mental. Né? E depois, eu acabo de receber uma cartinha aqui de um preso, Homero, um dos autores aqui da poesia, e ele diz que quando ele foi solto, num dos cumprimentos da pena, ele procurou emprego em vários lugares e todas as portas foram fechadas. Estigma, né, que ele sai. Se as presidiário, portas são fechadas, morreu lá dentro, o não? que você quer que ele faça? As portas são fechadas. Aqui tem uma poesia belíssima que eu não vou ler porque vou cansá-los, mas está aqui, chamado Vícios e Consequências, na página 52, do Weverton Uccelli, um grande poeta, em que ele conta a história dele. Ele foi um menino abandonado pela mãe, a mãe prostituta, que tinha filhos em cada vez que tinha relações sexuais. Quando deixou no abrigo, ele, negro, passou a infância toda dentro do abrigo, nunca apareceu ninguém para adotá-lo. Quando ele saiu, quando ele completou 18 anos, ele foi expulso do abrigo. Expulso do abrigo, sem família, sem pai nem mãe, o que ele vai fazer? Ele vai Pras ruas, cometer crimes crimes. para sobreviver. Foi preso de novo e ele conta isso em forma de poesia, de uma forma belíssima, de uma forma linda. É um dos maiores poetas que está aqui, com várias poesias. O Uccelli, o Weverton Uccelli, né? Tem até nome de italiano. De repente, ou a mãe era italiana, ou esse pseudo pai era italiano e ele herdou. Né? Mas ele contando a história da vida dele aqui é emocionante. Eu teria muita vontade de ler essa poesia, mas eu prefiro que os nossos telespectadores adquiram o livro e leiam todas essas poesias. Aliás, como é que faz para adquirir? Esses livros nós editamos 850 livros e estamos distribuindo em igualdade de condições o mesmo número. A professora Anita distribuiu para cada um dos poetas. Então, aos poetas, e não sei como eles farão, mas a propriedade é deles, né? Eles vão vender esse livro, vão doar esse livro, vão distribuir para os familiares e amigos, vão fazer o que eles quiserem. A nossa obrigação foi, quando eu recebi de presente das mãos da Carol, na formatura que foi feita o ano passado, eu recebi essas poesias digitalizadas. Quando eu recebi de presente, na formatura, porque eles têm formatura, a escola tem formatura. É o que eu queria ouvir, é o que a gente quer ouvir daqui a pouco. E é formatura solene, alegria, né, formatura solene, com beca, com juramento, com diploma, com tudo. Então eu estava presente e fui surpreendido pela Carol, que me deu de presente quase que um manuscrito. Um manuscrito, né? E aí me deu uma inspiração e eu perguntei para os presos: vocês me autorizam editar um livro? E eles então vibraram, bateram palma, aprovaram, ficaram felizes. Mas eu acho que eles não acreditaram, porque eles estão muito acostumados a ser enganados. Eles são enganados pelos políticos, pelos guardas penitenciários, pelos advogados, pelos juízes. Eles dizem isso nas poesias. Todo mundo pensa que eles são bobos, eles não são bobos. Então, quando levantei essa lebre, eu assumi esse compromisso, eu falei assim, eu não os enganarei, não os frustrarei. E, efetivamente, consegui essa edição, graças a Padrão Collor, né, o nosso Carlos Alexandre, agradeço mais uma vez. Não me custou nada, foi uma doação da gráfica. E como não me custou nada e como não me pertence, eu sou um mero intermediário, eu dei a quem de direito. Entreguei tudo à diretora e a diretora está fazendo a partilha com justiça, como ela sempre fez. Porque ela faz justiça, a justiça que a justiça não faz. Professora, a alegria, não é, Carol? Dos alunos, não é isso? Quando se formam, deve ser emocionante. Eu choro toda vez. Não posso falar porque me dá vontade de chorar.
Pode falar à vontade. porque eles, quando chegam para a gente, é dessa forma, desacreditado, humilhados. E durante o período nós vamos, né, com muito diálogo, com muito carinho, eles vão se recuperando. E quando chega na formatura nós fazemos do ensino fundamental e do ensino médio, eles choram, sabe? Eu choro, todo mundo chora, porque é como o doutor Ciro falou, é uma formatura exemplar, com tudo que uma formatura tem Tem direito. direito. E, assim, é muito gratificante ver que chegaram muitas vezes sem ler e se formam na No pri- educação básica. Na básica e depois. É muito né? lindo. Ensino Nós médio. temos aluno que passou para a Federal do Rio de Olha Janeiro só. em biologia, né? Biologia, O Henrique. Temos outros exemplos, né? que saem de lá formados, prestam o Enem e passam na universidade. É um momento muito bonito, assim, eu acho que de reafirmação do nosso compromisso também, né, Anitta, com isso que o doutor Ciro fala da dignidade. E de reafirmar o compromisso com a educação pública também, de qualidade, que eu acho que nesse espaço, né, é muito mal visto, né, assim, também. Muito mal visto. Então, eu acho que a gente é a sementinha de esperança mesmo. Tem um escritor que eu gosto muito dele, que ele é um ex-detento, chama Samuel Lourenço, e que ele tem um texto que ele vai falar da escolarização do vagabundo. É esse o nome. Quem quiser ter acesso é só digitar isso no Google. E ele fala que na escola, uma coisa que é muito simples pra gente, que é ser chamado pelo nome, lá era possível. E dentro da unidade prisional é o preso, ou então chamam pelo vulgo, né, que talvez é um apelido. Uhum. Então, assim, é uma coisa que é muito simbólica, né, você poder ser chamado pelo seu nome. E que lá dentro isso não é possível. Não é possível. Você Chama vai de ser o vagabundo, o o ladrão. vagabundo, o preso, enfim, assim. E ele vai dizendo nesse texto, né, inclusive foi um texto que a gente leu junto com os alunos lá e que surgiram várias questões de inspiração para eles, né, pela trajetória de Samuel, que hoje já terminou a universidade, já está trabalhando aí em várias frentes. Mas que é isso, assim, como que uma coisa tão simples pra gente, né, que é ser chamado pelo nome, Para a eles. nossa subjetividade, assim, né, quem eu sou no mundo, pra eles é algo que só é possível dentro da escola, da unidade prisional, fora não é. Nós fizemos um exercício lá chamado Justiça Restaurativa. Eu fiz com eles e com um embaixador Jerônimo Boscardo, nós fomos lá. E foi muito interessante que nós fizemos uma roda de 40 alunos, praticamente, e começamos a questionar, né, o que ele faria se ele se encontrasse com a vítima do seu delito. E eu fiquei com a cara no chão, porque ele perguntou: doutor, de que vítima o senhor está falando? Da que eu ataquei ou a que eu sou? Poxa vida. É uma reflexão, é uma reflexão. Né? E a gente pergunta, por que você optou pelo crime? Doutor, o senhor arruma trabalho para mim? Eu tenho 3 filhos, eu tenho mulher para sustentar. Eu não fiz nada demais, eu apenas vendi drogas, porque era o que eu tinha para vender para sustentar minha família. Essas reflexões, né, justiça restaurativa é um modelo de justiça em que você induz a pessoa a se arrepender daquilo que ele fez e a se desculpar com a sua vítima. Essa é uma das justiças. Sua vítima interior, aquilo que ela fez. Não. A vítima. Eu roubei você. Eu não tenho como te restituir isso, mas eu reconheço que eu roubei, que eu errei. Eu vou te pedir desculpas, eu vou explicar por que eu roubei, por que eu estava naquela situação, qual era a minha dificuldade, qual foi a minha fraqueza. Né? Então, esta é a verdadeira justiça, é a justiça que restaura as relações. O que interessa eu condenar você porque você me roubou, eu continuar roubado e você também ser roubado na sua dignidade. Então, são duas vítimas, como esse preso
me fez refletir. De que vítima o senhor está falando? Da que eu roubei ou da que eu sou? Né? É uma reflexão que é importante a gente fazer aqui, neste momento, na TV Oeste RJ, porque muitas vezes nós apontamos o dedo para condenar. Mas, como diz a música, primeiro é preciso julgar para depois condenar. E quantas vezes a gente lê uma notícia no jornal, né, eu como juiz, falo assim, poxa, esse cara é um idiota, como é que ele vai fazer isso? Como é que ele vai cometer esse crime, essa violência? Quando você vai ver a realidade, a história que está na mídia, e a mídia é um tribunal horroroso, é um tribunal do pelourinho, é um tribunal da exposição, é um tribunal do sangue, da vingança. Você vai ver os fatos não coincidem, não correspondem com aquilo que foi denunciado. Né? Então, nós temos que ter muito cuidado quando a gente faz um juízo de valor daqueles que erram, porque erram. Sim. Nós erramos, Sim. nós somos humanos, todos nós cometemos erros. Agora, a mesma piedade que nós queremos conosco, nós temos que ter com os outros. Piedade e compreensão. Não para passar a mão na cabeça, mas para entender que, como humanos, somos passíveis à fraqueza. Não existe humano nenhum perfeito. Nem o Cristo, Deus que se fez homem, foi perfeito. Ele sabe disso e ele falou isso. Quando ele perdeu as estribeiras e pegou o chicote, começou a chicotear os vendilhões do templo, você acha que isso estava certo? Você acha que isso estava correto? Isso apenas foi uma indignação como ser humano. Né? Então, não existe ser humano perfeito. Só Deus é perfeito. Sim. Bom esse argumento do senhor, aliás, excelente, né? Porque já virou já um jargão, não é isso, Carol? As pessoas chegar e falar, até um motivo de chacota, lá, esse daí que fulano, que Beltrano fala que é a vítima da sociedade, Sim. não é isso? Então, bem, sabe, a gente, com o trabalho que vocês estão desenvolvendo, né, ou seja, essa questão assistida, né, ali, né, tanto a Carol como a assistente social, a senhora, o senhor também, a vontade que dá é fazer com que muitas pessoas mudem, né, esse olhar, esse jargão, essa palavra chucra em relação ao outro. Né? Eu sei que muita gente que está nos assistindo, que vai nos ouvir, vão querer falar, pô, tá falando que é vítima da sociedade, sim, porque, ou seja, não são vítimas da sociedade, não, na realidade, né, na questão toda, porque praticou um crime, roubou lá um pertence de alguém para usar drogas, para... Enfim, então Braga, é uma coisa muito complexa. Vamos fazer uma reflexão histórica. Nosso país é um país escravocrata. Durante 300 anos, nós trouxemos os africanos do seu continente e os escravizamos aqui. Os transformamos em coisa, em bicho. Vendemos, batemos, açoitamos. Quando a princesa Isabel pseudamente disse que libertou os escravos, não libertou escravo nenhum, porque os negros continuaram escravos dessa mesma sociedade. Os negros, ainda hoje, sendo 53% da população, não têm acesso à educação, não têm acesso ao trabalho, não têm acesso ao respeito à dignidade. Todos os dias nós estamos vendo o racismo presente no tratamento de homens e mulheres de descendência africana. Todos os dias, as políticas públicas colocam os africanos, ainda hoje, 300 anos depois, em guetos. São nas favelas, são nas situações de pobreza, na periferia, onde não há lei, onde domina o crime, onde domina a violência. Então, nós continuamos tratando os nossos irmãos africanos como escravos, sem direito à dignidade. Não é à toa que 70% do sistema penitenciário é ocupado por negros e por pobres. E por negras também. E por negros, negras e pobres. Então,
quando a gente diz é vítima da sociedade, por favor, Pois é. leia um pouco, Isso. saiba um pouco de história, veja um pouco as origens dessas pessoas que estão sendo punidas hoje. São as mesmas que os avós, os bisavós, os tataravós tiveram no tronco, pagando com a sua vida, pagando com o sofrimento. Hoje, as senzalas são um sistema penitenciário brasileiro, só mudou de nome, só mudou de lugar. E isso tudo é patrocinado pelo judiciário, porque não existe nenhum preso que não tenha sido mandado para a prisão, senão por um juiz. Vamos falar qual é o perfil do juiz? Qual é o perfil do juiz brasileiro? Segundo o CNJ, branco, classe média alta, homem e de classe média alta, já falei, homem e de perfil colonizador. O número de juízas e juízes negros no sistema judiciário brasileiro é mínimo, é ínfimo. A gente está lutando para mudar esse quadro. Então, o que é o judiciário brasileiro hoje, se não o capitão do mato perseguindo os negros de ontem e de hoje, para botar na prisão, para botar na cadeia, para tratar com indignidade? Então, é isso que a gente tem que pensar, é isso que a gente tem que refletir. Se nós somos uma sociedade civilizada, nós temos que analisar essas questões para quando dizer são vítimas da sociedade, são mesmo. São vítimas da sociedade. Verdade, São né? vítimas históricas da sociedade, porque são os mesmos. Alguém vai dizer assim, mas eu sou pobre e nunca cometi crime. Parabéns para você. Você é um homem forte. Você é um homem que luta para ser um homem honesto, para ter dignidade, não quer viver numa situação de indignidade, como são os presos que ficam dentro do sistema penitenciário, onde não há dignidade da pessoa humana. Você está de parabéns, você é uma exceção. Não estou me referindo a você, estou me referindo à grande maioria das pessoas, dos 800 mil presos que estão no sistema penitenciário. Agora, professora Anita, diretora lá do colégio, Mário Quintana, né? O que a senhora tem assistido, né, dentro do... O que a senhora, aliás, vem fazendo, né, através da educação, juntamente no período que a Carol esteve lá presente. Talvez, né, falando de Rio de Janeiro, doutor Ciro, talvez grande parte da população, não é, Carol, não saiba, não é, que dentro de um presídio hoje, não é isso? Tem um colégio, uma escola estadual, não é isso? Que busca dar a dignidade às pessoas, independente da sua cor de pele, enfim. Né? Então, eu queria que a senhora falasse um pouco mais para todos nós aqui, né? Lógico que o papo está maravilhoso, né? É incontestável tudo que a gente... Ou seja, não tem nem como falar, né? Como a TV Oeste RJ agradece aqui a presença de vocês, porque a gente aprende com pessoas como vocês. Né? É muito bom esse nosso debate. Nós Agora, agradecemos também essa oportunidade. muito, muito bom. Né? Espero que grande parte da população ou dos telespectadores vejam, assistam, curtam, comentem. Né? É importante para todos nós, porque é um debate, né? É um diálogo que a gente não vai ver por aí nos podcasts. Né? É verdade. Às vezes as pessoas querem falar aquilo que é gostoso, aquilo que é bonito. As praias do Rio de Janeiro, ótimo, legal. Não sei o que. Agora falar de um sistema prisional, onde a gente vê lá que a maioria dos presos, não é isso, como bem comentou aqui o desembargador, Ciro Darlan, são negros, são pobres, são pessoas que não tiveram uma identidade e não têm, mas quando adentram, não é isso, na escola, começa a sentir dignidade por ser chamado pelos seus nomes, não é isso? Sai daquela linha da marginalidade, há uma desconstrução, uma ressignificação do ser humano, da pessoa humana, não é isso? Então, a maior parte da população não sabe dessa importância, ou de que existe, de fato, um colégio que forma pessoas, né? Não forma negros, não forma o pobre, não forma o detento, forma pessoas, não é isso, professor? E nós pertencemos a uma regional, se chama DIESP, Diretoria
Regional de Escolas Prisionais e Socioeducativas. Somos 19 escolas dentro de Jericinó, mas no total estamos com 26 entre menores e presídio. E é um colégio que é da SEDUC, né, do Sim. Estado, e que está priorizando, no momento, o aumento de vagas. Por isso, a metodologia semipresencial, para aumentar o número de vagas de matrícula, porque as escolas prisionais são anexos, são pequenas, salas muito pequenas. Então, para ser presencial, se torna muito difícil o atendimento da maior parte das pessoas. E o semipresencial dá mais possibilidade, né, de outros virem a estudar, se formar nisso. Dá, porque eles estudam através de apostilas, sendo orientados pelos professores nas dúvidas. Eliminação de matérias, não é isso? Isso mesmo. E temos lutado bastante para essa metodologia dar certo. Temos algumas dificuldades, sérias dificuldades, tipo, quando eles levam esse material para a galeria, quando tem uma vistoria, né, pelos policiais penais, esse material se perde. Porque é muito perigoso. O livro é muito perigoso, é uma arma É uma perigosa. Eles não deixam que os presos tenham acesso ao livro. O guarda, ele recolhe, apreende o livro, porque o livro é uma arma perigosíssima. Aliás, falar em arma perigosíssima, com todo o respeito aos professores, os quais eu reconheço essa linha de frente, não digo o mesmo da secretaria da sua administração, porque nós tentamos fazer o lançamento desse livro, que é uma obra da secretaria, é o resultado de um trabalho dos profissionais de educação. Tentamos fazer esse lançamento desse livro pela secretaria e foi negado. A secretária de Educação do Rio de Janeiro recusou o lançamento desse livro, assim como o presidente do tribunal recusou que eu fizesse o lançamento desse livro, porque diz que não é uma obra literária. Esse camarada, esse camarada queria que os presos fizessem uma obra, um livro de direito. O livro de direito eles vivem, eles conhecem o direito melhor do que a gente. Só que o direito, ele conhece o direito que não é aplicado a eles. Mas eles não sabem escrever sobre direito. Quem devia saber eram os juízes, eram os advogados, eram os promotores, né? Então, tanto a secretaria quanto o Tribunal de Justiça recusou fazer o lançamento desse livro, que graças à TV Oeste nós estamos fazendo aqui para que o público saiba que os presos são capazes de construir obras de arte literária, tanto pictóricas quanto de poesias. Mas isso aqui também é o espaço para denunciar aqueles que boicotam até os que estão procurando melhorar a situação dos presos. Porque isso é um boicote. Exatamente. Quando a secretaria diz, olha, eu não vou fazer o lançamento do livro dos presos da minha escola, feita pelos profissionais da minha escola, da minha secretaria, estão boicotando. Isso é um boicote que tem que ser denunciado. Quando o presidente do tribunal vê que uma iniciativa dessa não pode ser lançada porque não é um livro jurídico, isso também tem que ser denunciado. A população tem que saber o elitismo do Poder Judiciário, que não dá espaço para a palavra dos presos. Será que eles já tiveram acesso a esse Tiveram, livro, porque eu mandei para eles, e justamente ao mandar para eles, eles disseram que não poderia, porque não era uma obra jurídica. Eles querem que os presos escrevam sobre direito penal, direito processual penal. Ou seja, eles não querem. Eles querem a indignidade dos presos, que mantém essa situação como está. Carol. Eu acho que é tudo isso que a gente está conversando mesmo. Mas eu acho que a gente continua resistindo, né? Para que a gente consiga levar um pouco mais de vida lá para dentro. É o que a gente consegue. Na minha volta agora para a escola, eu fui lá para visitá-los,
E quando eles me entregaram o livro, assim, tinha brilho no olho deles, assim, de muita alegria, de muita satisfação. E de olhar para o que eles construíram, né? E dizer, deu certo. De fato, o Dr. Ciro cumpriu com o Aham, que ele não nos bacana. enganou. Assim. Eles não acreditavam, não, Magal? Não acreditavam. Eu acho que é disso que você falou, né? Tanta negação durante a história de vida, tantos nãos que vão ouvindo, né? Que quando se faz algo muito diferente, eu acho que eles falaram, ah, tá, tudo bem, o Dr. Ciro falou que vai publicar. Mas que eu acho que quando eles me entregaram isso e eu recebi da mão de um dos poetas, eles estavam com muita satisfação, assim, né, de que nosso trabalho foi feito, já estão com ideias de publicar o segundo, Olha só que continuam na bacana. oficina. Então, eu acho que a gente também planta uma sementinha, mas que é isso, né? Reconhecer que eles têm uma autonomia, que eu acho que é isso que a gente Busca. pretende, né? Assim, não é ficar tutelando. Não. É que eles possam construir os livros deles quando eles saírem, talvez fazer um que é só de um autor, né? Mas que esse é uma produção coletiva, mas que eu acho que é trazer um pouco dessa esperança, dessa autonomia, dizer que é possível a gente fazer coisas diferentes lá dentro, Sim. né? A gente gravou uma música, né, Anitta? Lá É, dentro. temos uma música Tem- gravada, já tocou até em rádio. Temos Que uma bacana. música gravada de um dos poetas, e é inclusive uma música que tá aqui no livro. Então, assim, eu acho que é isso, a gente ir lutando contra essa maré, né? É a questão da resistência mesmo. É não acreditar no potencial do ser humano e saber que esse ser humano vai voltar para a sociedade. E para uma sociedade que os renega, Pois é, mas que nós temos o dever de dizer que a obra individual tem que somar o coletivo, é verdade. sempre. Verdade. Vão para as ruas, são soltos, terminam as suas penas, mas se mantêm ainda em cárcere por uma sociedade hipócrita, não é isso? É Que ainda isso. tem esse pensamento, né, absurdo de manter aquele que cumpriu a sua pena livre. Né? Aqui, deixa eu só falar uma coisa. Tem dois autores aqui que já verbalizaram que já tem um projeto em mente, junto com o professor de arte, Renan, para desenvolver com crianças essa habilidade. Guilherme Serpa está Aham. todo entusiasmado, que ele falou que vai focar a vida dele nisso. Isso para gente, já, né? Aham. Tem o Pois Célio, é. né? E que eu acho que é trazer uma nova perspectiva, né, de vida para eles, porque Poxa. muitos às vezes só conheceram e normalizaram esse estar no tráfico, estar na venda de drogas. E eu acho que a gente abre precedente para uma outra discussão, que é a guerra às drogas, né? Como que isso afeta as favelas, a população negra, a população marginalizada. Mas que quando a gente traz, eu acho que eu falo que a arte sempre vai nos salvar, né? A arte nos salvou na pandemia, no isolamento, ouvir música, filme, literatura. Eu acho que ela sempre nos salva, assim, nos momentos mais difíceis. Então, eu acho que eles vendo outras possibilidades de vida, de talento, né? O Everton tem um trecho de uma música que ele fala que é o talento que ele descobriu na ausência da liberdade. Né? Que é um talento que ele descobriu lá dentro. Então, como que isso é potente, né? E também dizer que, só uma última coisa, assim, que esse projeto, né, da qual eu fiz parte, chama Mulheres que Apoiam a Educação, que foi executado pela SEDUC, que atualmente ele está suspenso, mas que a gente colheu muitos frutos, né, Anitta? Dessa Sim. parceria. Eu, sendo assistente social, nunca tinha trabalhado na educação, e a educação, eu acho que carece disso, né, de profissionais do serviço social e da psicologia para estar junto, né, para esse desenvolvimento. É isso. Ô, Braga, parece que nós estamos quase encerrando e eu queria prestar uma homenagem a um dos poetas. Sim. Fazendo a leitura tão inteligente que vale a pena a gente encerrar o programa com essa leitura, que é apenas mais um desabafo, é do Everson Cuccelli da Silva. E ele fala muito da gratidão. Diz assim: agradeço
ao Mário Quintana pela oportunidade. Eu precisava de um espaço para cuspir umas verdades. Aqui é Brasil, onde o dinheiro quase tudo pode comprar. Advogado, promotor, juiz e alvará. Dizem que a justiça é cega, mas também deve ser surda. Vários gritando por socorro e ela não escuta. Preso há 2 anos por causa de 5 buchas de maconha encontradas comigo no centro. Mas no jatinho presidencial, cocaína até o teto. O Estado me vende arma. O Estado me prende a arma. O Estado me mata por causa da arma. Ou seja, o Estado é a própria arma. Quer uma prova disso? É só acompanhar o meu raciocínio. Os canas invadem a favela com sangue nos olhos. Somando a operação de Vila Cruzeiro e Jacaré, são 51 mortos. Se a polícia não te mata na bala, ela te mata asfixiada na mala. Ainda tem quem me aponte o dedo. Vários desses nossos telespectadores aqui que nos assistiram hoje, ainda antes desse programa, estavam apontando o dedo. Espero que reflitam sobre isso. E diz que meus versos são sanguinários. Mas se falar a verdade for custar a minha vida, pode vir, que eu já estou preparado. Com apenas papel e caneta, para o sistema eu me torno um problema. Olha o problema do livro, né? Ele não pode levar o livro para a galeria, ele se torna um problema. Por isso, eles me querem fora de cena. Não faço versos para ganhar like no YouTube. Meus versos têm destinos objetivos. Para quem se perdeu, reencontre o caminho. A minha fé em Deus não vai ser abalada. O inimigo me acertou. Levantei, refiz a guarda. Voltei para o ringue novamente, agora mais experiente. Cada queda no chão foi necessária. Agora depende de você se levantar e recomeçar, ou ficar no chão caído e derrotado. Aqui é o WU em apenas mais um desabafo. Olha que coisa linda, olha que coisa profunda, né? E é uma arma, bom. Porque ele está fazendo denúncias em forma de verso, em forma de poesia, em forma de música, em forma de literatura. Ele não está com a arma na mão, ele não está te jogando pedra. Ele, embora fale que vai cuspir umas verdades, ele não está cuspindo em ninguém. Não é agressivo. É apenas discurso. É apenas uma propriedade literária, né? Uma coisa linda um verso desse. No outro, ele conta a história da vida dele, que eu já mencionei aqui. Então, eu quero muito agradecer ao diretor Marcelo Moreno, ao pastor Dione, ao pastor Anselmo, a você, Braga, por esse espaço precioso aqui na TV Oeste RJ. A coragem que não teve a secretária de Educação, o presidente do tribunal, vocês tiveram e deram esse espaço não para nós, mas para eles, que não veio assaltar ninguém, que não veio agredir ninguém, que não veio violentar ninguém, veio trazer poesia, veio trazer arte, veio trazer literatura, veio trazer pintura, assim como esses quadros lindos do Marcelo. Então, nós só temos que agradecer, colocar à disposição. A Carol falou aqui de um tema que eu acho que é muito instigante, que é a questão da guerra às drogas, que é um instrumento que o governo usa para prender pobre. Não é para combater a droga, porque droga nós tomamos. Nós tomamos vinho, nós tomamos cerveja, nós fumamos cigarro, nós acabamos de tomar café. Todo mundo... Eu estou tomando Rivotril para poder dormir nesse período de perseguição. Quer dizer, tudo isso é droga. E por que umas espécies de drogas são criminalizadas e as outras não? Porque essas drogas sustentam a vida de milhares e milhares de pessoas pobres da periferia. Por isso, são ilegais, para prender pobre e para prender preso. Mas isso é tema de um outro podcast. Certamente a gente vai ter outro encontro, né? A TV Oeste RJ agradece imensamente, doutor Ciro Darlan, a nossa professora e diretora lá do colégio, Mário Quintana, a Anitta,
a Carol, Obrigada. Carolina, né? Assistente social, que vocês fazem, realizaram um trabalho belíssimo mesmo. A TV Oeste parabeniza pelo trabalho de vocês e que continue, porque tem uma frase que é meio clichê que fala vamos fazer a diferença, não é isso? Sim. Tem muita gente que só fala, né? Vocês não. Vocês estão fazendo a diferença Questão da ação mesmo. na ação, numa sociedade meio esquisita, né? É, Com tantos, enfim, tantas tem questão aí. alguns senões, né? Isso aí. Então, nós agradecemos imensamente a vocês e estaremos à disposição para outros encontros, se Deus quiser. Assim seja. Obrigada, gente. Obrigada. Muito obrigado. Muito obrigado. Muito bom. Obrigada.